Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Saiba em detalhes o que acontecerá no capítulo da sua novela preferida. Mas antes eu peço a você, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. No dia seguinte, Olga está de saída para a casa de Vicente e Sol diz a ela que se ele não aceitá-la em sua casa, ela pode esquecer de voltar para a pensão. Cláudio chega bêbado na casa de Constanza. Constanza revela à mãe que a carreira política de Cláudio está terminada e aquela nomeação não existe. Olga chega na casa de Vicente, diz que só expulsou da pensão e ele deve se responsabilizar por ela e seu filho. Vicente diz a Olga que isso não significa viver debaixo do mesmo teto e como uma família. Olga implora para ele não expulsá-la e tenta manipulá-lo usando o filho. Teresa discute seriamente com Cláudio por ele continuar mentindo para ela. Cláudio confessa a Teresa que sua carreira está acabada e diz que fez isso porque não queria ver a decepção que está vendo agora nos olhos dela. Vicente hospeda Olga no quarto que era de Regina. Olga não gosta nada disso e diz que Vicente deseja que ela perda o seu bebê, já que isso interrompeu a relação dele com Natália. Vicente diz que ela ficará naquele quarto, mas dessa vez terá regras bem claras e a proíbe de entrar na cozinha se Natália estiver. Teresa diz a Cláudio que aquilo já acabou e manda ele sair daquela casa e da vida dela. Teresa exige o divórcio e que Cláudio vá embora com a roupa do corpo, porque tudo que ele tem não foi pago com seu dinheiro. Cláudio pergunta a ela se não pagou com carinho e companhia. Teresa diz que ele quer colocar preço até em seu carinho e afirma que ele nunca amou. Cláudio se ajoelha, implora para Teresa não abandoná-lo e ameaça tirar a própria vida caso ela se separe dele. Vicente diz a Natália que chegou a um acordo com Olga. Ela ficará no quarto e não irá interrompê-la na cozinha. Natália agradece Vicente e pede para ele assumir aquilo com responsabilidade. Vicente diz a Natália que não pode perdê-la. Natália diz que ele jamais perderá o amor dela, que o ama com todas as forças, mas a relação deles já não pode. Teresa diz a Cláudio que ele irá embora da vida dela para sempre e o tira da casa de Constanza aos empurrões. Constanza procura Verônica depois de ter sido ameaçada por ela pelo telefone. Vicente abraça Natália, diz que vai lutar por eles até o dia em que morrer e que não pode deixá-la ir. Natália pede para ele deixá-la, porque senão vão se machucar mais. Natália diz que os dois devem agir como adultos e por respeito àquele bebê que está a caminho, devem se separar. Ela diz que Vicente pode dar como terminada a relação deles. Verônica pergunta se Constanza teme que Natália descubra que ela sempre soube que Adriana e ela eram amantes. Ela diz que Constanza nunca preveniu Natália porque sempre a odiou com toda a sua alma. Constanza diz que no dia em que Natália descobriu a traição de Adriano, foi um dos dias mais felizes de toda a sua vida. Verônica diz a Constanza que Adriano não está atrás de Natália por amor, ele está escondendo algo muito sujo e ela precisa da ajuda dela para descobrir o que é. Teresa diz a Natália que finalmente criou coragem e tirou Cláudio de sua vida. Fernanda marca uma consulta para Vicente levar a Olga e tirar todas as dúvidas sobre a gravidez dela. Teresa decide voltar a viver na pensão de Sol. Natália diz à mãe que Olga está esperando um filho de Vicente. Vicente pede para Olga acompanhá-la à consulta que Fernanda marcou. Olga fica tensa. Joana avisa Verônica que estão a esperando. Verônica diz para Constanza esperar, que ela não vai demorar. Elias está esperando por Verônica na frente de sua casa. Ao se verem, eles se beijam. Constanza surpreende os dois e pergunta a Elias o que ele acha que Salma dirá quando descobrir os deslizes dele. Fernanda diz a Natália que Vicente está destroçado e tentando encontrar forma para ela perdoá-lo. Teresa diz que não se trata de perdão, mas sim da vida de uma criança inocente. Natália diz que o melhor é se afastar dele pelo bem do bebê. Constanza diz a Elias que pode ser muito discreta quando lhe convém. Verônica diz que é verdade e que está dizendo isso por experiência própria. Constanza pergunta se Elias sabe por que Adriano voltou fazendo o papel de marido arrependido. Elias nega para elas que sabe o motivo. Natália diz a Fernanda que o problema não é Vicente e ela não se amarem. E isso é o mais injusto.
Fernanda diz que Vicente fala com muita segurança que não ama a Olga e que ele pode responder por esse filho sem se casar com ela. Natália diz que o pai nunca viveu com elas porque tinha outra família. Lhes dava tudo, mas não seu tempo e seu amor. E ela não tirará desse bebê o que tanto sentiu falta com seu pai. O médico diz a Olga e Vicente que ela está grávida de 2 a 3 semanas. Vicente pergunta se existe alguma maneira de saber se ele é o pai da criança. O médico diz que seria através de uma prova genética, mas isso somente depois que o bebê nascer. Teresa e Juliano conversam na pensão e ele pergunta se ela é solteira. Constanza volta para casa e Cláudio conta que Teresa lhe pediu o divórcio e o expulsou de casa. Cláudio pede para Constanza permitir que ele fique alguns dias até resolver a sua situação. Constanza não permite e Cláudio ameaça dizer a todos que ela continua com a ideia de ficar com o bebê de Andréia. Constanza não dá a mínima para a ameaça dele e manda ele desaparecer da sua frente. Vicente diz a Olga que vai tentar se entusiasmar com a ideia de que terá outro filho. Olga diz que o bebê será muito bonito e algo muito lindo que acontecerá na vida deles. Vicente diz que será um bom pai para o filho deles, mas não um marido. Olga começa a chorar e diz que precisa que ele esteja com ela e que a leve até o altar de branco. Depois, Olga entra em casa, experimenta a comida que Natália está fazendo e diz que talvez aquele seja o seu primeiro desejo de grávida. Olga diz a Natália que Vicente e ela foram juntos ao médico e ele disse que ela precisa se alimentar bem, porque agora não é só uma, mas sim 2. Olga sai e João Gabriel pede para a Natália não se afetar, porque aquela é a intenção de Olga. Vicente diz a João que aquilo será um inferno, porque nunca amará Olga e a cada dia suporta menos. Vicente pede para Natália aceitá-lo com o filho que ele terá de Olga e diz que eles merecem ser felizes. Natália diz que ele deve aceitar a consequência de seu ato. Vicente diz a ela que vai assumir as suas responsabilidades, que vai honrar os ensinamentos da avó e dos pais e servirá de exemplo para os irmãos. Ele diz que está morrendo por ter que renunciar ao amor dela. Teresa diz a Juliano que faz 5 horas que se separou do marido. Vicente diz a Natália que está condenado a viver sem ela, mas o seu amor sempre será dela. Natália diz que o seu amor pertence a ele e que ele devolveu a vida para ela. Eles se beijam e Olga os vê. Antipática, nojenta, Olga chama a Natália de velha descarada, diz que o mínimo que ela pode fazer é respeitar e pergunta se até agora ela não entendeu que ela está esperando um filho do Vicente. Olga diz que Natália é uma maldita hipócrita. Vicente defende Natália e manda Olga não falar assim com ela. Olga diz que fala o que quiser e o que aquela senhora tem feito desde que chegou no bairro é impedi-la de ser feliz com ele. Olga começa a gritar para que todo o bairro saiba que Natália quer tirar o pai do seu filho. Natália pede para Vicente resolver a sua vida, não complicar dela e se retira. Vicente também é um boca aberta. Nunca colocou essa morcegona sirigaita medonha no lugar dela. Essa vagaba não vale nada. Que preguiça dessa mulherzinha ordinária. Cláudio chega na mecânica de Gustavo e conta que Teresa terminou com o casamento deles. Juliano diz a Teresa que depois da morte de sua esposa, os filhos ficaram com ele durante alguns meses, mas depois cada um seguiu a sua vida. Natália chega na pensão. Juliano diz a Teresa que depois gostaria de continuar conversando com ela. Ele diz a Natália que agora entende de onde vem tanta beleza. Gustavo diz a Cláudio que a única coisa que pode oferecer para ele é o sofá do seu escritório na mecânica. Teresa diz a Natália que Juliano é um homem muito simpático, mas não é o momento de pensar em romance. Vicente diz a Olga que foi ele quem beijou Natália e se fez isso é porque a ama. Ele diz que tem um compromisso com o filho que ela está esperando, mas jamais a amará. Olga diz que vai faltar para o filho uma família, um lar e pais que se amam. Vicente diz que eles não são um casal. Olga diz a Vicente que já entendeu que aquele bebê é um estorvo para ele e no dia seguinte vai tirá-lo para que ele seja livre.